Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de artes. Nós vimos em outra aula sobre o pintor Henri Matisse, um pintor francês, que era um pintor, ele pintava com as tesouras, recordam-se? Fazia aquelas colagens bonitas. Na aula a gente ouviu uma história, né? A leitura de uma história que falava um pouco sobre a vida dele. Mas ali na história tinha destaque ali um período da vida dele em que ele já estava numa idade um pouco mais avançada, e como ele não podia pintar, ele começou a fazer os trabalhos dele com colagens. Mas naquela época, naquele momento da vida dele, ele já era considerado e já era um consagrado pintor, um consagrado artista. Matisse, ele era representante de um movimento chamado fauvismo ou fauvismo. Esse fauvismo é um movimento, é um estilo de pintar que usa as cores de uma forma bem particular, de uma forma bem peculiar, bem específica. Eles usam cores muito fortes, cores puras, não é? E de forma não natural. Então eles pintam, por exemplo, árvores de cores que não são verde, né? As folhas de cores azul, amarelo, pintam um rosto com uma cor que não é natural de um rosto. E esse estilo de pintura, de arte, ele era extremamente criticado, era muito criticado. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês, estão vendo essa foto? Essa foto aqui foi uma exposição de arte no começo do século passado. É uma exposição de trabalhos desses pintores fauvistas. Então esses que estão na foto são artistas que usavam esse estilo de pintura. E vocês podem ver que eles estão ao redor de uma estátua, de uma escultura famosa. Uma escultura muito bem feita, né? Essa escultura, o nome dela é Donatello. Ela é a representação de um menino, né? Segurando uma espécie de bandeja. E essa foto ficou famosa porque ela saiu num jornal na época, em que um crítico, uma pessoa que escrevia sobre arte, falou, né? Fez um artigo, escreveu uma crítica muito forte a essa exposição e colocou como legenda nessa foto Donatello entre as feras, ou seja, ele chamava os pintores fauvistas de feras, e foi assim que surgiu o nome fauvismo. Fauve quer dizer fera em francês, então eram os fauvistas. E eles eram chamados não só de feras, mas com vários outros nomes. Chamavam eles de crianças bárbaras, de lunáticos, de malucos. Diziam que era como se eles jogassem um pote de tinta na cara do espectador. Para vocês terem uma ideia, esse quadro aqui, ó, estão vendo esse quadro? Esse quadro nada mais é do que um retrato da esposa de Matisse, em que ele deu o nome de Mulher com Chapéu. Esse quadro, ele estava nessa exposição e ele provocou uma confusão enorme, um escândalo enorme por conta da forma que ele pintou o rosto, essa mistura de cores fortes. Isso causou um alvoroço muito grande na época. E aqui vocês podem ver mais algumas pinturas, mais alguns trabalhos em que é usado esse estilo fauvista, esse uso das cores. O nosso trabalho, nossa atividade de hoje vai ser uma pintura inspirada nessas obras fauvistas. Matisse, o pintor Henri Matisse, ele gostava muito de desenhar e de pintar vasos e flores. Então nós vamos fazer uma pintura baseada nessas flores, nesses vasos de Henri Matisse. Vamos lá? Nós vamos então começar o nosso trabalho. A gente vai fazer uma pintura com guache de um vaso de flores, inspirado nas flores pintadas por Henri Matisse. E nós vamos usar duas folhas brancas, uma para fazer o cenário, o fundo, e outra para fazer o vaso, e depois nós vamos sobrepor. E eu explico depois por que a gente vai fazer esse movimento. Então a gente vai começar fazendo o fundo. Então nós vamos medir aqui, ó, a folha nesse sentido retrato, tá vendo? Assim é paisagem, assim é retrato, tá? Então nós vamos medir, ó, 5 centímetros. Fiz um risquinho ali
E aí eu vou traçar uma linha de 20. Então daqui vou segurando a régua até o 20. Viu? Aí agora eu vou traçar outra linha aqui, ó. Certo? E aí eu vou fazer uma aqui, ó, na diagonal, ó, só nesse pedacinho, daqui pra cá. Então aqui dá a sensação de ser um cômodo, um quarto, né? A parede do fundo, a parede do lado e o chão. Tá vendo? É um efeito tridimensional. E aí a gente vai desenhar a mesa aonde o vaso vai ficar. Então a gente vai fazer um círculo aqui. Então esse círculo você pode usar algum objeto que te ajude a fazer o círculo. Por exemplo, aqui eu posso usar um rolo de fita, tá vendo? Esse rolo de fita tem de largura, ó, 11 centímetros, que seria um bom tamanho. Aí eu traço em volta. Você pode usar um outro objeto redondo, mas que seja mais ou menos essa medida, uns 11 centímetros. O CD é um pouco maior, um CD, né? Aí vai ficar um pouco grande, mas se você não tiver outra coisa, você pode usar. Então eu vou traçar aqui em volta, ó. Aqui vai ser a mesa e aí a gente vai traçar o banco, o banquinho, a banqueta, a mesa. Então aqui vai ser a banqueta. Não era uma preocupação muito grande deles dar esse efeito de tridimensionalidade. Então frequentemente apareciam objetos assim, ó. Se a gente fosse dar a ideia de 3D, ela teria que estar um pouquinho mais achatado. Então, mas não era uma preocupação dos fovistas. Aí eu vou apagar esse aqui, ó, esse traço. E agora eu vou começar a colorir esse fundo. Então para colorir eu vou usar guache. Vou pegar algumas cores que tem aqui. Eu vou começar pintando essa parede do fundo de vermelho. Então você pode usar um pincel um pouco mais grosso, né? Porque vai a área cobrir. Você pinta essa parte maior com um pincel mais grosso e os cantos você faz com um pincel um pouco mais fino. Aí para fazer esse trabalho você precisa forrar a sua área aí, para não sujar. Então vou pegar aqui. Aqui eu tenho um copinho com água e um paninho para secar o pincel, para limpar o pincel, e a gente vai começar. Vou pegar o vermelho. Eu vou pintar esse fundo aqui, ó, só essa área, e recortando aqui, tá vendo? Espalha bem a tinta para não ficar muito montinhos de tinta, né? Espalha bem para cobrir bem a área. Aqui, como você tem o papel forrando um plástico, você pode se aproximar aqui da beirada e o jornal vai absorver a tinta que sobra. Espalha bem. Aí você pode pegar um pincel um pouco mais fino, se você preferir, e fazer esses cantinhos aqui, ó. Você toma cuidado para não pôr a sua mão em cima da tinta, porque senão você vai sair manchando o resto do desenho. Bom, vira a folha assim, ó, para ficando mais fácil para você fazer esse recorte aqui.
Espalha bem. Agora essa parte, pode ver que o papel fica bem maleável por causa da tinta. Esse papel, quanto mais fino, mais frágil ele é para receber a tinta. Então terminei aqui o vermelho. Agora eu vou deixar essa parte um pouco livre para secar. Eu vou pintar. Aqui embaixo eu vou usar essa cor aqui, ó, um rosa. Agora eu vou pintar esta área aqui de verde. Esse círculo também vou pintar de verde. Espalha bem a tinta. Quando fica esses pontos mais escuros, você espalha bem. Senão demora muito tempo para secar se você deixar. Agora essa área aqui eu quero pintar usando um roxo. Só que eu não tenho o roxo. Então eu vou fazer um teste aqui para misturar duas tintas. Se você tiver o roxo pronto, você pode usar. Mas eu não tenho. Então eu vou usar... peguei um pedaço de plástico aqui. Eu vou pôr um pouquinho, deixa eu separar aqui. Vou pegar um pouquinho desse rosa. E meu pincel quebrou aqui. Vou fazer uma adaptação aqui porque meu pincel quebrou. Então eu vou pegar um azul e vou pôr só um pinguinho assim, ó, bem pouquinho, e vou misturar. Eu devo conseguir um roxo. Tá vendo aqui? Então agora que eu tenho o roxo, deixa eu fechar aqui para não correr o risco. E aí eu vou pintar aqui, ó, usando roxo. Vou usar esse pincel mais fino para fazer o contorno, o mais grosso para espalhar a tinta assim. Pronto, vocês vão ver que a folha fica bem frágil, né? Bem molhada. Então a gente vai pôr ela para secar. Pode colocar no lugar no sol aí, tá? No vento, para deixar ela secar. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso vaso na outra folha.
Então a gente vai desenhar um vaso, imaginando que ele vai ficar em cima dessa mesa aqui, né? Um vaso que vai ficar em cima dessa mesa. Então a gente tem que desenhar ele num tamanho que caiba nessa mesa. Então a gente vai começar fazendo assim, ó. Vocês lembram que vocês fizeram, né? A mesa aqui, assim. Então o vaso tem que caber nela. Então eu vou fazer assim, ó. Viram? Posso apagar aqui. E aí eu tenho o meu vaso. E aí eu vou desenhar as minhas flores. Então eu vou fazer 3 flores. E a gente vai imaginar, imagina um ovo frito, ó, assim todo espalhado. Viram? Como se fosse uma mancha de tinta. Então aí faz aqui o miolo. Aí aqui eu vou fazer outra, um pouco menor. E aí aqui eu vou fazer uma e vou usar um truque para parecer que ela tá deitada. Então eu vou fazer assim, ó, um oval, tá vendo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, como se a clara do ovo tivesse escorrendo. E aí, ó, desenho aqui o caule. Ó, essa aqui eu vou apagar e vou fazer um pouco mais pra cima, que ela ficou muito curto o caule dele. Aí não vai dar pra pôr folha. Então vou fazer de novo aqui, ó. Oval. E a gema, né, a clara escorrendo. E aí o caule. Aí eu desenho folhas assim, ó. 1, 2. E agora eu vou colorir, vou usar canetinha colorida. Então eu vou pegar o meu vaso aqui, ó. Os fovistas eram cores bem fortes, né? Bem firmes. Então vou fazer um contraste bem forte. Vou fazer umas listras azuis aqui claras, ó. Se você não tiver a canetinha, você pode usar um outro material que você tenha para colorir. Mas procura fazer bem forte, bem vivo. Aqui eu vou fazer o roxo. Ó. Essa é a melhor forma de você pintar com caneta hidrográfica. Fazer isso. Aí eu vou pintar as pétalas, vou usar esse mesmo azul claro aqui. Aí você pode falar assim, mas professor, não existe flor azul clara. Ou se existe é muito raro, mas a ideia é exatamente essa. Os fovistas usavam cores não, né, de forma não natural. Então a gente concluiu aqui o vaso.
Vamos deixar ele aqui de lado um pouquinho. Bom, eu peguei agora de volta o nosso fundo e eu tô fazendo alguns detalhes, tá vendo? Eu peguei com um pincel mais fino e fiz aqui, ó. Esse detalhe eu tive que pular porque tive um problema na câmera, mas aí eu fiz uns traços aqui. Aí aqui eu fiz alguns detalhes em amarelo, ó. Agora eu vou fazer aqui no fundo, ó. E aqui eu vou fazer aquelas formas de espiral, ó. Agora eu vou pôr isso aqui para secar de novo. E a gente vai voltar a trabalhar no vaso. Então eu vou pegar o vaso novamente. E agora eu vou recortar. Então eu vou cortar primeiro o vaso, ó. Depois eu vou recortar as flores. Essa parte precisa de bastante cuidado. Se você precisar de ajuda, você pede. Então tem uma folha aqui. E agora eu vou recortar os troncos, os caules, né? Se você quiser, você pode recortar separado as folhas. Então a gente tem o nosso vaso aqui. Que a gente vai montar no nosso cenário, tá bom? Então eu vou pegar agora aqui. Ele ainda não tá seco. Eu vou deixar secar mais um pouco e a gente volta. Eu vou começar então fazendo a colagem. Vou pegar o vaso. Passa um pouquinho de cola. Vou colar ele aqui. Aí agora eu vou colar os 3 caules. Aí você pode perguntar, professor, por que a gente não desenhou direto, né? Porque ia ser muito difícil, né? Essa área aqui para colorir com caneta colorida ia ser muito grande, com canetinha. E ia ser muito difícil fazer o recorte, né? O contorno com o pincel. Então a gente fez esse recurso da colagem.
Então aqui a gente já tem a nossa montagem final pronto. Eu vou mostrar aqui um outro que eu tenho, que eu fiz para teste, que já está acabado, ó. Sempre é um bom recurso. Eu não vou fazer agora aqui porque ele ainda está secando, né? Mas você sempre pode pegar uma caneta preta e fazer esses contornos, que aumenta a definição, né? Dá um contraste melhor e o trabalho fica mais bem acabado, mais bonito. Então eu escrevi aqui o nome do artista, Matisse. Espero que vocês tenham gostado da atividade e nós nos vemos na próxima aula. A próxima aula nós também vamos falar sobre o fauvismo e vamos também falar sobre Matisse. Até a próxima.